Agora nós vamos falar sobre mudanças que estão por vir nas regras de convivência de todos nós que moramos aqui na nossa capital. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai dar início aos trabalhos da Comissão Especial de Revisão do Código de Posturas do município. A Conferência Magna Convivência Democrática, o desafio da vida cotidiana nos municípios, abre o evento. E agora, sobre o Código de Posturas, até para que nós possamos saber exatamente do que se trata esse código, nós vamos conversar com o presidente da comissão, vereador Sebastião Melo. Bom dia, vereador. Bom dia, Ieda. Bom dia à tua produção e os guaideiros e guaideiras espalhados pelo mundo, né? Maravilha. Vereador, o que é esse Código de Posturas? São regras de convivência para nós? Pois é. Olha, eu primeiro quero agradecer o espaço, porque eu acho que de leis o Brasil está cheio, né? O que não tem é cumprimento de leis e, às vezes, conhecimento de leis. As posturas municipais, numa cidade grande ou até numa cidade pequena, elas são fundamentais, né, para o uso dos espaços públicos. Nós, os latinos, somos um povo alegre, um povo de boa convivência. Nas nossas casas até fizemos o dever de casa, mas nas ruas, nas praças, nas avenidas, nos parques, esses mesmos cidadãos que têm cuidado nas suas casas, eles têm comportamentos completamente diferentes nesses espaços públicos, né? E isso se deve, na minha avaliação, a questões sociológicas, antropológicas, que merecem aí grandes debates. Então, o nosso Código de Postura ele é de 75, portanto é uma lei bastante defasada. 75, defasada vereador. em posturas que hoje as cidades grandes têm, por exemplo, ciclovias, né? Isso é uma coisa que lá atrás não tinha ciclovia na cidade de Porto Alegre, portanto esse comportamento com o ciclista. Não havia essa quantidade de veículos que tem hoje na cidade, onde cresce muito mais do que o número de pessoas que nascem, né? Então, portanto, eu estou dando dois exemplos para dizer que discutir, né, inserir a sociedade nessa discussão é fundamental para lá no final nós temos um código de civilidade que melhora as nossas relações com o poder público, do poder público com o cidadão e dos cidadãos entre si. E eu gosto sempre de trabalhar essa matéria com exemplos, né? Então, vamos começar pelo trânsito. Tá, né? vamos lá. O trânsito no Brasil não é diferente de Porto Alegre, é uma incivilidade, né? O pedestre bota o pé numa faixa, o que ele mais escuta é xingamento, mesmo que o sinal esteja verde para ele passar. O cara que vem especialmente numa caminhonete grande, ele acha que ele tem o jeito de passar por cima de todo mundo. Mas né? tem regra em Porto Alegre para o trânsito? Específica na nossa A regra de Porto Alegre é a regra do Brasil, existe um Código Nacional de Trânsito que é adaptado pela municipalidade, não é? Pois são essas pequenas dúvidas. Existem regras, agora as regras muitas vezes não são cumpridas, não é? É por isso que nós ficamos na dúvida, em vereador. cada esquina para cuidar de regras. Então é preciso também que a população, acima de tudo, o Estado, né, no sentido lato sensu, as posturas, enfim, as leis devem estar na cabeça dos cidadãos. Então, essa discussão para revisão, ela pretende, primeiro, inserir o maior número de cuidadores da cidade nela. Segundo, receber todas as contribuições, né, valiosas vindas da sociedade. Montar um pré-projeto, consolidar as leis já existentes, e isso está sendo feito por um competente grupo na Câmara de Vereadores, apresentar um pré-projeto, esse pré-projeto discutido com a sociedade civil, aí sim você abre audiências públicas nos mais diversos cantos da cidade, segmentos da cidade, exemplo, bares e restaurantes, moradores da Cidade Baixa, bares e restaurantes, donos de bares e restaurantes da Padre Chagas, 4 distritos, que é uma verdadeira loucura aquilo ali, do ponto de vista da prostituição, do uso indevido de calçada, enfim, tudo isso é postura municipal, não? Então eu acho que é uma constituinte municipal dessa matéria, e nós não temos pressa, viu, Ieda, de fazer isso assobradamente. Esse ano a gente pretende apresentar um projeto para que a próxima legislatura que possa enfrentar essa matéria. Nós não temos o desejo de votar essa matéria esse ano, essa é uma matéria bastante complexa, ela está recém começando a sua revisão e, portanto, ela requer muita paciência, porque isso tem desdobramento. Por exemplo, eu quero analisar, por exemplo, a ampliação da competência da Guarda Municipal. Eu acho que a nossa Guarda valiosa, que tem quase 1.000 homens e mulheres, ela pode ampliar suas competências para cuidar também de outras posturas municipais, que não seja só dos parques e dos próprios municipais. Isso ia ser ótimo. Acho que o mundo da... Isso ia ser ótimo. Eu não, estou te ouvindo. Seria ótimo isso.
Então isso é um desdobramento que eu acho que natural esse debate vai fazer. Segundo, existe hoje nos estados brasileiros, em vários estados da federação, em vários municípios, que eles criaram o chamado Código de Procedimento Unificado. O que significa isso? Hoje, para cada regra, tu tem um procedimento, tem um livreto, tem uma lei específica. Então isso é muito custoso para a Procuradoria do município, para os fiscais do município, para o próprio munícipe das suas defesas. Então nós também estamos trabalhando com o prefeito José Fortunati, com a Procuradoria da Casa, e a Procuradoria do município, e que lá no final desse debate, dessa Constituinte, você possa também ter um código de procedimento unificado. Cortoado, por exemplo, sem autorização, ele está lá no livreto, botou a calçada foi desfeita, botou o carro na rua, tudo vai estar num código de procedimento, entendeu? Então eu diria que é um debate muito rico, nós vamos fazer com um lançamento magnífico, porque está vindo aqui nada mais, nada menos que Roberto Samata, que eu considero talvez um dos melhores cabeças hoje para discutir comportamento humano, né? Tem tantas obras e é um articulista de vários jornais do país. Ele está chegando hoje pela manhã, estará conosco fazendo uma coletiva, um meeting com os jornalistas às 17h30, e depois nós ficaremos lá na Câmara para a conferência que começa às 19 horas. Vai ser coordenada pelo nosso querido Marcos Rolim, que vai coordenar a mesa. E eu quero aqui dizer que essa iniciativa, é importante fazer justiça nisso, ela é da presidência da Casa. O vereador Mauro Pinheiro, quando se tornou presidente, elencou algumas atitudes que queria tocar como presidente da Casa, me convidou e pediu se eu pudesse coordenar esse processo junto com a Maria Celeste, que é a relatora, e com mais o vereador Tessário e o vereador Tomaceto, que são os vice-presidentes e relatores. E nós então começaremos esse trabalho, e vocês vão se dar conta que toda semana vai ter um debate muito palpitante daqui para frente. Sempre que no dia 7 já é o segundo debate sobre direitos humanos, e lá no final vamos compilar um relatório e fazer o anteprojeto para discutir em toda a sociedade, não? Vereador, só para que a gente possa entender, me parece que o Código de Posturas da Capital, ele reúne toda a legislação municipal, é isso? Não. É o seguinte, depois do Código, e é de 75, aliás, tem sido assim no mundo, e Porto Alegre está nesse cenário, né, mundano. As leis esparsas, ou seja, aquelas leis específicas sobre determinadas matérias, por exemplo, lei do bem-estar animal, correto? Sim. Essa é uma lei que ela tem regra própria, quer dizer, ela não está no Código de Postura. Agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos compilando, por isso o trabalho primeiro, que nós estamos em fase já bem adiantada, de compilar todas essas leis esparsas com o atual Código de Postura. Bom, nós podemos chegar à conclusão lá no final de que o caminho não é ter um grande Código de Postura, mas ter um Código de Procedimento unificado, e que todas essas leis remetem para o Código de Procedimento unificado. Ou podemos chegar à conclusão que vamos unificar todas essas leis esparsas no Código de Postura. Isso, a caminhada se faz caminhando. Eu não tenho clareza disso ainda hoje. Agora, o certo é que eu acho que lá no final é um dinheiro bem gasto, que a Câmara deveria imprimir 1,5 milhão de livrinhos, dizendo o seguinte, o que é um código de civilidade e quais os guichês existentes na cidade para que as pessoas acionem. Por exemplo, som alto no nosso vizinho. Mas isso não está dentro das regras da SMIC? Como é que é? Isso não está dentro das regras da SMIC ou da SMAN? Pois mas isso é o seguinte, a pergunta é, para quem hoje, para a municipalidade hoje, não tem um guichê hoje da municipalidade para tu reclamar sobre som alto na vizinhança. Você tem que ligar para a brigada que tem um baixo efetivo pode chegar ou pode não chegar. Se a brigada chegar e o sujeito baixar o som, ele vai embora. Se não tiver um medidor de som de plantão, não adianta nada porque eu não tenho materialidade. Eu estou te dando um exemplo, que é um exemplo de tantos outros que nós temos na cidade, que eu acho que temos que avançar e vamos avançar. Então, queremos, em primeiro lugar, que o Código de Postura, o Código de Civilidade esteja na cabeça das pessoas. Jogar lixo na rua é uma incivilidade. Mas não tem lei com relação a isso, né? Tem tudo, mas acontece que eu não tenho um guarda para cuidar de tudo isso. Quer dizer, então, se eu não incutir na cabeça das pessoas de que a praça, de que a rua, que nem a nossa casa, que precisa ser bem cuidada, não há como o poder público cuidar de tudo isso, entendeu? Por isso a discussão e o envolvimento
e vocês da imprensa têm um papel fundamental para ajudar a incutir na cabeça de cada um que a cidade sempre pode melhorar. Depende do poder público, mas também depende das pessoas. Depende da gente, sim, de cada um de nós. Mas então, como o senhor mesmo disse, durante essa caminhada nós teremos ainda muitas novidades e muita discussão a respeito de tudo isso, né? Sobre as ruas, sobre o trânsito, o sossego dos moradores, como lidar aí com edificações, o que pode ou não pode comércio e serviços e muitas outras regrinhas, né? Para que a gente possa conviver tranquilamente na capital. É isso, olha, é muito das marquises, das calçadas, das praças, dos sons, dos animais nas ruas, né? Isso tudo tem a postura municipal, tudo isso é regra de convivência, regra de civilidade. Isso vai ser um grande debate e esperamos, né, que a ferramenta, que a lei, porque a lei é uma ferramenta, ela seja do conhecimento da sociedade e a sociedade possa ajudar a cumpri-la, entendeu? Porque na verdade, ao fim e ao cabo, tem lei para tudo, mas as leis no Brasil é assim, são feitas para não ser cumpridas. Não? É o que às vezes nos parece. Vereador Sebastião Melo, muito obrigada pela entrevista e vamos acompanhar todo o trabalho da Comissão para a Mudança do Código de Posturas do município. Uma boa terça-feira. Muito obrigado, um abraço para vocês, né? Tchau. Como disse o vereador, né? Parece que as leis foram feitas para não serem cumpridas e toda regra de convivência depende disso, da gente olhar para o lado e pensar naquilo que nós estamos fazendo que afeta o outro e aquilo que o outro faz que nos afeta. Vamos pensar bem, né?